A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão, sempre um tema que abrange os 295 municípios do querido estado de Santa Catarina. Esclerose múltipla. Talvez você nem tenha escutado ainda esta expressão. Nós convidamos a assessora especial do deputado José Ney Ascari, Janice Krasniak, para conversar conosco a respeito disso. Janice, muito obrigado por atender, por aquecer o nosso convite. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe formular é o seguinte. O deputado José Ney Ascari apresentou na Assembleia Legislativa um projeto visando dar uma condição diferente para tratar esclerose múltipla. Como é que ele foi recebido? Esse projeto, ele partiu de todo um trabalho feito, da procura também da Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla, a Florem, que atende os municípios da Grande Florianópolis. A senhora Silvia Halpe, que tem procurado muito a comissão para fazer um trabalho em parceria, relatou sobre a esclerose múltipla e ela é uma das pessoas que hoje está com esclerose múltipla e nos colocou da situação do interesse de estar divulgando, informando as pessoas no estado de Santa Catarina sobre as causas da esclerose múltipla. Então nós sentamos, escrevemos juntos, vimos que tem uma lei nacional, mas que o estado não trata sobre esclerose múltipla e não tem dado apoio a essas entidades. E aí saiu o projeto de lei, o PL 24.9 de 2014, que o deputado Zé Ney entrou com esse projeto. E foi muito bem aceito, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e pelas demais comissões e agora está para o governador para sancionar a lei, então vai ser comemorada. Todo dia 30 de agosto, a Semana Estadual de Informação e Esclarecimento sobre a Esclerose Múltipla. É uma coisa nova ou a esclerose já vinha, mas era mantida em segredo? Walter, você já nos acompanhou em vários projetos que a gente trouxe junto com o deputado Zé Ney e desenvolveu aqui na Assembleia Legislativa. Vou te citar um, o do autismo, que hoje é a Lei 16.036. Até então as pessoas não ouviam falar de autismo e a Assembleia fez toda uma divulgação e um trabalho junto com a comissão e hoje várias entidades de autismo surgiram. Assim a gente vê que a esclerose múltipla, a partir do momento que a gente está dando apoio, está divulgando, informando as pessoas, com certeza mais pessoas vão aparecer que têm esse sintoma e vão procurar ajuda. Esse é o trabalho da comissão. É tornar público isso e às vezes é o tipo de negócio que está escondido e às vezes o vizinho da própria pessoa talvez tenha esse tipo de problema. E não tem conhecimento. E não tem conhecimento, nem A nem B. E agora com essa divulgação. Primeira reação em nível assim de estado de Santa Catarina, você já teria algum número? Surpreendeu as consultas, por exemplo? Eu tenho participado das reuniões, porque acontecem sempre em São José no CAT, uma vez por mês, onde a Florem se reúne com pessoas com esclerose múltiplas e familiares, onde eles trazem neurologistas, nutricionistas e ficam o dia todo, geralmente no sábado, debatendo sobre o assunto, estudando, encontrando forma de que essas pessoas tenham uma vida melhor, porque a esclerose múltipla não tem cura. Então o que se faz é tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor para que a doença não vá atingindo progressivamente, Então dá uma qualidade de vida melhor. E eu tenho acompanhado eles e eles não têm em Santa Catarina um número real de pessoas que têm esclerose múltipla. Mas, segundo dados da ONU, a gente sabe que no mundo existem 2 milhões de pessoas com esclerose múltipla. E no Brasil existem 25 mil pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. E reduzindo o Brasil para Santa Catarina? Não temos dados reais. Então você vê a importância desses dados para que nós que trabalhamos no Poder Legislativo possamos trabalhar a legislação, melhorar a vida das pessoas, mas precisa de dados reais para trabalhar políticas públicas adequadas, voltadas à pessoa com deficiência, porque a pessoa com esclerose múltipla, com o tempo ela se torna deficiente.
é mais frágil, ela precisa de uma acessibilidade Precisa melhor. ter mais gente com acesso a ela diretamente, né? Isso, então, por isso foi o olhar do deputado José Ascari em relação às pessoas com esclerose múltipla. Janice, nós vamos acompanhar agora, ou a partir de agora, um trabalho realizado pela repórter Emily Sani a respeito disso. Esclerose múltipla. Acompanhe com muita atenção, por favor. O município de São José foi palco do primeiro encontro catarinense sobre esclerose múltipla da Aflorem. O evento tem o objetivo de trocar experiências entre profissionais, estudantes e portadores da doença. Esse ano eu tive a oportunidade de participar de mais um congresso da Academia Americana de Neurologia, que foi na Filadélfia. E durante esse congresso houve uma interação entre os neurologistas, a população da Filadélfia, nos Estados Unidos, e os pacientes portadores de doenças neurológicas crônicas, entre elas a esclerose múltipla. Vendo aquele formato onde nós tínhamos palestras em que os neurologistas e outros profissionais de saúde falavam sobre aspectos da doença e aspectos de saúde para os portadores e também para a comunidade, vendo a interação que eles tiveram, então lá esteve presente pacientes, portadores de doenças neurológicas, como no caso aqui, portadores de esclerose múltipla, os familiares, amigos, os médicos, os profissionais de saúde, mas também a comunidade. Então, essa interação com a comunidade ela é extremamente importante, porque os pacientes eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam perceber que há uma solidariedade e que a população passa a entender o que eles têm. Durante o evento foram ministrados diversos tipos de temas relacionados à doença. Dr. Marcos falou sobre os sintomas e os tratamentos que vêm trazendo melhorias para a qualidade de vida dos pacientes. A esclerose múltipla hoje dentro da neurologia é uma doença onde tem uma sub-área que é a neuroimunologia, que engloba essa doença, onde a gente vê possivelmente o maior número de pesquisas clínicas e pesquisas pré-clínicas em relação ao tratamento desses pacientes. Tanto pesquisas pré-clínicas como entender a parte genética, entender a resposta clínica vinculado a algumas medicações que ainda nem estão no mercado, como tratamentos clínicos hoje com medicações mais avançadas, menos efeitos colaterais e uma melhor resposta para reduzir o risco de novos sintomas desses pacientes. Nilce teve o diagnóstico há 12 anos. Os primeiros sintomas foram a falta de visão e os problemas com a coordenação motora. A descoberta foi a parte mais difícil, mas depois de conhecer a doença, ficou mais fácil de encará-la. A descoberta é um choque. A gente fica muito chocado com qualquer descoberta de doença. E eu tive o diagnóstico. Depois de ter o diagnóstico, eu fui procurar saber melhor o que se faz, como conviver, e eu achei que isso foi um caminho muito bom, que me deixou mais tranquila. Conhecendo, eu fiquei mais tranquila em termos de o que fazer, o que eu poderia fazer para ter qualidade de vida. E isso foi uma coisa que me deixou bastante satisfeita em relação. E a família, os amigos, o suporte, médicos, cada um tem o seu jeito, mas os médicos foram assim me ensinando que dá para a gente conviver tranquilamente com uma doença degenerativa, que eu acho que não é nenhum mistério. E pensando em prevenir e informar a população, um projeto de lei foi criado para instituir o Dia Estadual de Prevenção e Informação sobre a Esclerose Múltipla. Para o deputado e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as parcerias entre o Legislativo e as instituições são fundamentais. É muito importante, nós estamos aqui celebrando oficialmente a nossa primeira parceria com a Aflorem. Espero que a primeira de uma série de eventos em que estaremos juntos, presentes, enquanto Assembleia, enquanto Comissão, dando também a nossa contribuição para esse tema que é extremamente importante. Eu acho que é fundamental a disseminação das informações. Quanto maior é a informação em relação a esse tema, com toda certeza a chance do tratamento adequado, precoce, antecipado é maior. Por isso que o debate, o estudo, essa discussão toda, ela é salutar, é importante e precisa acontecer com bastante intensidade.
Janice, primeiros sintomas para a gente saber do problema. Walter, existem vários sintomas que podem diagnosticar a pessoa com esclerose múltipla. Muitas vezes Não ela é existe uma ordem, confundida, claro, não existe uma ordem. Muitas vezes ela é confundida com um derrame. E após vários exames, a pessoa acaba descobrindo que ela tem esclerose múltipla. Mas eu trouxe aqui alguns que a gente pode estar levantando. Seriam os mais comuns, mais então? comuns, distúrbios visuais, né? Primeiro que Ficar a vista afeta embaralhar. a visão, a alteração da fala, tremor nas mãos, as disfunções sexuais, distúrbio cognitivo, perda na força muscular, desequilíbrio ao caminhar, é um sintoma muito forte, a perda de controle da bexiga e intestino, formigamento de algumas partes do corpo, que daí é confundida com um derrame, né? Infarto, né? Fadiga, fraqueza ou cansaço Coisas normal. estranhas, coisas simples, mas estranhas ao dia a dia. que você acaba, depois de vários exames e todo um acompanhamento clínico, acaba se chegando ao diagnóstico que é esclerose múltipla. Há quanto tempo a gente fala sobre isso em Santa Catarina? É coisa relativamente nova? Eu só ouvi falar sobre isso com 30 anos de educação especial, que eu fui aprofundar o assunto através do trabalho que a Florem faz com os familiares, com os pacientes de esclerose múltipla. E o muito interessante desse trabalho que eles fazem, o que a gente acabou de assistir, eu participei desse evento, todos os médicos que ali trabalharam, os neurologistas, eles trabalharam gratuitamente para a instituição. Deixaram o seu descanso de sábado e vieram trabalhar, veio médicos de São Paulo, de Joinville, né? Vários lugares do estado, e trabalharam de graça sobre a doença. Então você vê o interesse da comunidade em estar trabalhando por uma melhor qualidade de vida às pessoas portadoras de esclerose múltipla. E a comunidade respondeu estando presente para esclarecimento? A universidade encaminhou vários estudantes para participar, então várias pessoas que nunca tinham tido acesso a essa informação tiveram. Então, por isso da importância desse projeto de lei, de levar informação, de levar conhecimento às pessoas sobre a esclerose múltipla. Isso é muito importante porque não deixa de ser uma novidade, como você própria relatou. Agora, seria o caso, por exemplo, uma criança com deficiência que a família esconde dentro de casa? Isso tem muita família que faz isso? Bastante. Hoje diminuiu, podemos dizer que já diminuiu, que a gente já deu uma caminhada porque as pessoas muito longa. Eu não tenho alternativa, o que eu vou fazer? É que hoje discute-se muito a acessibilidade. Por quê? Porque os deficientes estão saindo de casa, estão vindo reivindicar os seus direitos e indo ao encontro da comunidade. E, como a gente está colocando sobre a esclerose múltipla, ela se manifesta em adultos jovens, dos 20 aos 40 anos. Passei já. Ela já passou, já está livre. Mas assim, ela pode se manifestar também em qualquer época, mas é essa faixa etária que geralmente ela se manifesta. Janice, nós vamos a um intervalo agora e voltamos em seguida para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse projeto do deputado José Ney Ascari aqui na Assembleia Legislativa. Existe em nível nacional, mas uma coisa bem de Santa Catarina é muito mais importante. Já voltamos. Já estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Esclerose múltipla. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Se tem um problema na família, procurou melhores informações? Procurou seu médico? Tudo isso depende de bastante esclarecimento. Isso está acontecendo através de um projeto de lei já aprovado aqui na Assembleia Legislativa, do deputado José Ney Ascari. Você deve ter conversado, não você, mas talvez o deputado, com o próprio governador. Sanciona isso? Com certeza. O governador tem sido muito sensível à causa da pessoa com deficiência, tem sido um dos governadores que mais tem apoiado o segmento. Prova disso foi o aumento que ele concedeu, que foi um trabalho realizado junto com o deputado José Ney Ascari, o próprio governador, né, no sentido de aumentar o fundo social das APAES.
e num projeto de lei que teve Ideia aqui na inicial do Júlio Garcia. Ideia inicial do conselheiro Júlio Garcia, atual conselheiro Júlio Garcia, e que o deputado Josanei Ascari trabalhou junto com o governador e conseguiram fazer o aumento do Fundo Social das APAES. Teve APAES que receberam 60% de aumento. O aumento menor foi 50%, o valor do Fundo Social que aumentou para cada pai. E um outro projeto de lei que entrou na casa, o deputado Josanei Ascari fez um substitutivo global e criou um novo fundo para as demais entidades, as de autismo, deficiente visual, para elas terem um fundo separado, para que também recebam um fundo social. Então, o que é das APAES é um fundo social que vai ser imexível, é inquestionável, não se mexe. É uma conquista do movimento apaiano. Então, é um outro fundo social, um valor significativo, que seria destinado, né, para as demais entidades que atendem a pessoa com deficiência. Acabei me lembrando do ministro Magri, com o teu imexível. Mas, de qualquer maneira, se entende isso. Agora, ainda nos dias de hoje, é uma doença, como a gente relatou antes, mas só eu quero ratificar isso, pouco conhecida ainda. Eu vou te relatar um fato, Walter. A Assembleia Legislativa, nós, você tem o conhecimento, criamos o programa Alesc Inclusiva, né, cujo deputado Zanei trabalhou muito nesse programa. E teve um estagiário que tinha esclerose múltipla. Que idade? Com 19 anos. E ele procurou o médico porque ele já estava com deficiência física em função da esclerose múltipla, a mobilidade dele é bem reduzida. E ele era um candidato a ser estagiário aqui. Como foi difícil para o médico dar para ele um diagnóstico que ele tem esclerose múltipla, ele com toda a documentação. Então, a gente vê o quanto nós temos que divulgar para que as pessoas conheçam sobre a esclerose múltipla e o que podem fazer para melhorar a vida dessas pessoas. Porque, como diz o deputado Zanei, não adianta criar a lei, ela tem que sair do papel e virar uma prática. E tem que pegar aquela famosa frase, tem que pegar, né? Se for só no papel, não adiantou. Exatamente. Então, o deputado Zanei prima muito por isso, que a lei saia do papel e que ela aconteça de fato. 19 anos, né? Com 19 anos. Reação de vocês? Tentar ajudar o menino da melhor forma possível. Mas, infelizmente, ele acabou desistindo. Felizmente, por outra parte, ele acabou indo para outro emprego e não entrou no programa Alesc Inclusiva, né? Então, ele já entrou no mercado de trabalho. Como é que foi esse tipo de trabalho junto à comissão aqui, às comissões aqui na Assembleia Legislativa? Houve a rejeição de alguém ou o próprio Zanei sentiu assim uma facilidade de levar isso para frente? O programa Alesc Inclusiva, ele foi muito interessante porque ele surgiu de uma ideia. Em janeiro, o deputado Zanei, junto com o presidente da Assembleia, discutiram sobre essa ação. Nós elaboramos, todos os deputados membros da comissão apoiaram a ideia do deputado Zanei e foi criado o projeto de resolução, mas nós não implantamos do dia para a noite. A gente fez um trabalho onde foi escrito um manual com dicas de convivência com a pessoa com deficiência, então relatamos todas as deficiências, forma simples do dia a dia de como conviver com ela no seu ambiente de trabalho. E junto com uma equipe interinstitucional formada pelo CONED, Fundação e Comissão da Pessoa com Deficiência, verificamos os postos de trabalho na Assembleia. E os estagiários entraram, houve uma palestra de sensibilização e mobilização, e posso te dizer que hoje é um programa muito bem sucedido, porque os estagiários que aqui estão são um exemplo de assiduidade, pontualidade, levam muito a sério o trabalho que desenvolve aqui dentro da Assembleia. Então, isso tem sido um sucesso para nós. A nossa repórter Emily Sani, ela acompanhou o primeiro encontro catarinense da Aflorem sobre esclerose múltipla e ela mostra agora o trabalho lá realizado. Estima-se que o Brasil tenha hoje mais de 30 mil pessoas portadoras de esclerose múltipla. O Wilson tem a doença há 32 anos. Ele é conselheiro nacional do direito das pessoas com deficiência e presidente da Federação Brasileira de Pacientes de Esclerose Múltipla. Para ele, eventos como esse fazem toda a diferença. A melhor coisa que nós podemos ter é um evento para dar conhecimento a uma doença tão desconhecida quanto a esclerose múltipla. Então nós temos hoje 35
1.000 pessoas no Brasil com esclerose múltipla, e só através de eventos como esse, reunindo pacientes, familiares e principalmente pessoal ligado à área da saúde, é que nós vamos disseminar o conhecimento. E eu costumo dizer que doença conhecida é doença vencida. Outro assunto abordado no evento foi a alimentação. A nutricionista da Florem, Francine Ferrari, falou sobre a nutrição preventiva e os cuidados com a nutrição durante o tratamento. Nutrição preventiva na esclerose múltipla é muito importante, porque após o diagnóstico médico, a nutrição tem avanços científicos nessa área, mas ela tem que ser individualizada e ela tem que fazer parte do tratamento da esclerose múltipla desde o início, para que você consiga, através da inserção de alguns alimentos e, se necessário, suplementação, principalmente hoje de D e vitamina A, para você ter uma qualidade de vida no paciente que já está na fase do tratamento. Regina foi diagnosticada com a doença há 9 anos. Ela participa da associação há 8 meses e acredita que eventos como esse são oportunidades importantes para a troca de experiências durante o tratamento. O importante para nós é que nós vamos ser mais conhecidos, vamos encontrar outras pessoas também com esclerose múltipla, com problemas de limitação e que precisam encontrar essa minoria de pessoas, não é, que somos nós aqui. E todos os meses a gente se encontra na Florem e pode trocar ideias e assistir palestras, aprender coisas e se dar um pouco e receber também dos outros. E a gente precisa muito disso com a esclerose múltipla. Durante o evento, assuntos como gestação e esclerose múltipla também foram abordados. A doutora Suzana afirma que algumas portadoras têm a possibilidade de engravidar. Andam muito juntas, porque a esclerose múltipla ela é predominantemente na mulher. E ela acontece exatamente no período onde existe a maior fertilidade da mulher, que é entre 20 e 30 anos. Então, é o período fértil, é onde a mulher quer constituir a família. Então, é um tema muito polêmico e digamos assim, muitas pessoas nos procuram exatamente para questionar esse tema. Um evento que esclareceu dúvidas, trouxe esperança, sonhos e informação. Janice, eu senti em todos os segmentos, em todos os locais onde a Emily esteve, todo mundo pegando junto. Quer dizer, é uma doença complicada, uma doença que não tem cura, mas é uma doença que não é fácil ser diagnosticada, é isso? Com certeza. E Walter, você percebeu assim que todos ali estão em busca de ajuda, de serem ouvidos, de buscar uma qualidade de vida melhor. Eu acho que é isso que a Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla, a Florem, da Grande Florianópolis, tem feito. Esses encontros que acontecem todo mês, mensalmente, isso tem sido muito importante porque dá apoio tanto para as pessoas que têm esclerose múltipla, quanto aos familiares que estão cuidando deles. E agora, com esse seminário que eles realizaram, foi muito importante porque outros jovens tiveram conhecimento do que é esclerose múltipla. E podem divulgar, porque são universitários, psicólogos, pedagogos que estiveram participando desse evento. Você me falou de um evento que os médicos compareceram, ajudaram de graça. É comum isso acontecer? Olha, no nosso segmento, todos se apoiam. E isso é muito importante. Eu não sei se você percebeu, os últimos 3 anos, desde que foi criada a comissão, a gente sempre tem evento, auditório sempre lotado, e isso tem sido muito importante. Porque segmentos que estariam até escondidos, né? Até então não se tinha uma comissão que tratava especificamente da pessoa com deficiência. Acho que o deputado Zanei Ascari foi muito feliz na criação dessa comissão, porque o que nós temos ajudado e mudado a vida das pessoas é fundamental. A continuidade dessa comissão e o trabalho que essa comissão está desenvolvendo no dia a dia. Essa comissão tem alguma dificuldade? Olha, nós trabalhamos em parceria.
Então, todos os eventos que a gente faz, qualquer ação, qualquer projeto de lei que a comissão cria, a gente procura a base, o segmento da pessoa com deficiência Aí para aparecem junto parceiros. discutir. Com certeza, aí os eventos estão sempre lotados. E isso tem sido fundamental. Então, é uma das regras do deputado Zaney, trabalhar em parceria com todos os segmentos. E é importante, se for criar a lei, tirar ela do papel. Isso é uma meta dele. É aquela famosa história que eu mencionei no bloco anterior. Ah, mas aquela lei não pegou e tudo. Essa, felizmente, já pegou. Ela já pega porque ela já vem construída junto com o segmento que atende e que debate esse tipo de informação sobre esclerose múltipla. E, com certeza, dia 30 de agosto, estaremos realizando, com o apoio da Assembleia, já o 2º seminário sobre esclerose múltipla. 30 de agosto de 2015. De 2015. Neste ano, então. Neste ano já estaremos trabalhando. Como é que você coloca Santa Catarina em nível de país no tratamento de esclerose múltipla? Eu acho que temos muito a fazer. Por quê? Tem a Associação de Esclerose Múltipla em Joinville, tem associação em Lages, tem em Blumenau, mas não você só é dado apoio. Juntando a capital, você só falou em 4 cidades, e 4 cidades que são destaque no estado. Porque elas trabalham essa questão, mas assim, a associação que está mais forte, ativa, trabalhando ainda é a Florem, porque Dona Silvia, juntamente com os membros da diretoria da Florem, tem batido permanentemente e chamado os parceiros para discutir sobre esclerose múltipla. E isso é muito importante. A Silvia tem o problema. Ela e tem o resto da diretoria? Eu não conheço se todos têm o problema, mas eu sei que a Dona Silvia tem. Mas se não tem o problema, estão ligados a alguém ou são da área da medicina que trabalham sobre esclerose múltipla, né? Janice, eu tenho 30 segundos. Que mensagem você deixaria para o nosso telespectador a respeito do que fazer se ele tem um problema dentro de casa? Não esconder, buscar informação, ir atrás de associações que trabalham sobre isso. A Florem é uma entidade muito forte que tem trabalhado, se dedicado constantemente. E diria aos catarinenses que com a criação dessa lei, a comissão está respaldando, vamos apoiar tanto a Florem como as demais entidades na divulgação e na conscientização sobre a esclerose múltipla. Janice, muito obrigado pela aula. De nada, Walter. É um prazer estar com você e Muito poder obrigado. dividir um pouquinho do trabalho que a comissão faz, né, através do deputado Zaney Ascari e dos demais membros. Eu entrevistei Janice Krasniak. Ela é assessora do deputado Zaney Ascari e hoje nós falamos de esclerose múltipla. Se você tem esse problema na sua família, procure se informar. Não fique apenas no Google. Procure conversar com as autoridades, com os principais médicos da sua cidade. É muito importante dar o primeiro passo na solução deste problema. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com um outro tema de interesse catarinense. Até lá!